prestasse atenção em alguns avisos. O primeiro deles é que o pastor Osmar está pregando hoje em Marília, na primeira igreja de Marília. Por isso que ele não está aqui conosco hoje. Esteja orando também pela volta dele, que eu não tenho dúvidas que está sendo uma bênção lá, como aqui também. E ele deixou um recado, de que começará a sala de novos. Então, você que ainda não professou sua pública, ou não fez a sua pública profissão de fé, dê um nome ao pastor, procure ele no decorrer dessa semana para que isso ocorra, em nome de Jesus. Sábado que vem nós temos trabalho com jovens e adolescentes, às 8 horas aqui no templo. E domingo que vem temos uma programação muito interessante. Nós teremos aqui conosco a companhia de teatro Giovanni Si. Então, desde já, comece a convidar pessoas próximas a você. É um instrumento fantástico de evangelismo. Que essa igreja aqui esteja lotada, que eu e você tenhamos que ficar de pé pelas pessoas que nós vamos convidar e que estarão aqui. E no decorrer desse trabalho com o Giovanni Si, jovens e adolescentes estarão vendendo aí um copo de refrigerante, um pastel e bombons, que você também possa ajudar jovens e adolescentes a angariar finanças para os trabalhos deles no decorrer desse ano. Logo após o culto, eu gostaria que todos do Ministério de Louvor ficassem aqui para uma conversa muito rápida a respeito de algumas decisões tomadas quanto ao nosso ministério. Eu sei que a maioria ainda está lá fora, mas vocês vão conversando aí. Logo após o culto nós conversaremos rapidamente. Quarta-feira agora haverá reunião do conselho e também reunião da mesa diaconal. Então, diáconos, diaconisas e presbíteros, estejam atentos a isso em nome de Jesus. Quero dar um aviso também aos jovens e adolescentes. No dia 27 nós teremos um intercâmbio com a IPB Central de Presidente Prudente. Dia 27. Que você dê o seu nome até essa semana para a Mari, ou para mim, ou para a Bianca, ou para o Juninho, ou para a Fran, para o Lucas. Dê o seu nome, R$25, nós passaremos um dia inteiro lá, que vai ser uma bênção, eu não tenho dúvida. E outra coisa que vai ser uma bênção também, é a feijoada, semana que vem. O pessoal de missões, que estão também angariando dinheiro para a viagem missionária. Você já comprou a sua feijoada? Um almoço custa muito mais do que R$25, irmão. Então, em nome de Jesus, procure aí esses irmãos, procure a Cida, as pessoas estão vendendo. Eu já comprei uma do Lucas. Tem que pagar ainda, né, Lucas? Mas eu vou pagar, pode ficar tranquilo. R$25. Vamos ajudar esses irmãozinhos. Na verdade, vamos ajudar o reino, porque eles vão ser bênção lá onde eles estão indo. E todo esse dinheiro é para isso. Não é para outra coisa senão para isso. Então, em nome de Jesus, que você esteja atento a esses trabalhos fantásticos que a vida da igreja está vivenciando nesses últimos momentos. Só dá um start aí, porque Deus está falando, Deus está movendo o braço dele, e eu e você precisamos estar inseridos no que Deus está fazendo e vai fazer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 4. Eu gostaria de ler o verso 25 e 26 com os irmãos. Gênesis capítulo de número 4, verso 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete.
dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nesta época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Nesta época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Feche os olhos mais uma vez, por favor. Pai, precisamos da Tua palavra, do Teu Evangelho, das boas novas. É ela que transforma a nossa vida, e é ela que queremos. Então usa agora, Pai, a minha vida, e que o Senhor transmita de forma poderosa o Teu recado, nunca se esquecendo da simplicidade do Evangelho. Que eu possa ser instrumento poderoso nas Tuas mãos, em nome de Jesus. E amém, e amém. A introdução de uma mensagem como a de hoje, ela fica um paradoxo. Pode ser fácil ou pode ser difícil. Eu não sabia com que história começaria. Eu poderia começar, por exemplo, com a história relatada pela nossa irmã Juliana, que relatou aqui que o Estado Islâmico tomou uma escola e decapitou crianças, cujo pai segurava a cabeça do seu filho, com certeza em prantos. Uma tragédia. Uma tragédia. Como também esquecer a imagem que vi essa semana de mãe e mais 2 filhos, também pelo Estado Islâmico. Eles foram enforcados por cordas. Uma tragédia. Como esquecer isso? Se não me falha a memória, sábado, eu vi nas redes sociais que faz 1 ano da morte do nosso irmão Mazo. Dói. Tragédia. Abala. Mexe com as estruturas. Como se esquecer das tragédias na nossa própria família, na sua, na de tantas. Quantos casamentos desmoronando, quantas famílias, filhos com traumas, por não ter mais a figura do pai, por não ter mais a figura da mãe. E quanto peso isso traz para o coração, tanto do pai, quanto para o coração da mãe. Tragédias. Filhos afundados em drogas. Notícias que chegam ao nosso coração e nos colocam na lona. Um exame rotineiro que nos dá o resultado de um câncer, que nos dá o resultado de que as coisas não estão nada bem. Mexe com as nossas estruturas, mexe com o nosso coração, abala a nossa alma. Tragédias colocam-nos na lona. O que dizer do nosso país, da corrupção, o nosso dinheiro jogado no ralo? Tragédia. O que dizer do bullying sofrido por tantos? O que dizer dos discursos agressivos que afastam as pessoas uma das outras? Que tragédia! Cenas que impactam uns, geram rancor e ódio em outros.
colocam outros no chão, como se sabendo ou não sabendo o que fazer. O que dizer do jovem com crises de identidade profunda e não sabe o que vai ser da vida e cai numa depressão profunda, tragédia? O que dizer de pessoas que já fecharam a faculdade, os anos se passam, os concursos estão aí, mas nada acontece, o pavor começa a dominar a alma. Tristeza toma conta da vida. Mas o que dizer das tragédias espirituais? De pessoas que foram iluminadas com a luz, mas estão vivendo como em trevas, e quão grandes trevas são, como vimos hoje pela manhã com os jovens e adolescentes. Pessoas como Sansão, que pensou que teria a força de matar os filisteus, mas não sabia que o Espírito Santo havia se afastado dele. Que tragédia! Viver a mentira é uma tragédia. Pensar ter a verdade e viver uma mentira. O que dizer das crises nos relacionamentos? A crise na igreja, que transformou o local de culto em praça de barganha, local onde Jesus estabeleceu casa como sendo casa de oração e não covil de salteadores. Que tragédia! Digo isso porque Adão e Eva estavam vivendo uma tragédia na vida. Eles estavam no jardim, relacionamento profundo com Deus. No entanto, o pecado se estabeleceu. E agora aquilo que era comunhão profunda já não é mais, porque eles estão fora do jardim. Hernandes Dias Lopes escreve um livro sobre o capítulo 3 de Gênesis, dizendo assim: a maior tragédia da humanidade, o dia que o ser humano sai do jardim do Éden. Que tragédia! Mas tragédia pouco é bobagem, porque eles tiveram filhos, mas o relacionamento dos filhos não estavam nada bem, ao ponto de um matar o outro. Caim mata Abel. Como é que está o coração de Adão e Eva nesse momento? Tragédia. Mas tragédia pouco é bobagem. Caim, diz a Bíblia, que se afastou da presença do Senhor. Logo após Deus colocar uma marca nele. E agora, um pai e uma mãe que tinha 2 filhos não tem mais nenhum. Que tragédia! Que dor! Que crise! Que problema estabelecido. Meu irmão e minha irmã, talvez a figura na Bíblia que mais sofreu tragédia no Antigo Testamento foi um homem chamado Jó. Perdeu todos os seus bens, o homem mais rico de todo o Oriente, perdeu tudo, não lhe sobrou nada. Se não bastasse, chega a notícia de que um vento desabou a casa onde seus filhos faziam banquete, e todos agora estão mortos, perdeu toda a família. E quando se pensava que mais nada poderia acontecer, uma doença toma a vida dele, a lepra, e agora nem saúde tem mais, não tem mais finanças, não tem mais família, não tem mais saúde. Que tragédia!
Mas esse texto aqui nos dá duas afirmações importantíssimas, que nos ajuda frente às nossas tragédias. A primeira delas: Deus me concebeu um outro filho. A vida continua. Apesar das tragédias, meu irmão e minha irmã, a vida continua. Deus nos dá coisas para prosseguir, nos dá forças para caminhar, e nisso temos que firmar a nossa fé e a nossa vida. Apesar de, a vida continua. E não só isso, porque é uma segunda afirmação, de que nesse tempo começou-se a invocar o nome do Senhor. A adoração nunca para. O buscar ao Senhor, o dobrar-se frente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nunca para. Frente às minhas e às suas tragédias, a vida continua e a adoração continua, e Deus nos dá força para isso. É isso que esse texto nos afirma nessa noite. E frente a isso eu quero ver 4 lições com vocês. A primeira delas: por que continuar mesmo em meio às tragédias? Primeiro, porque Deus continua sendo o Senhor da história. Nós vamos continuar frente às nossas tragédias, porque Deus continua o Senhor da história. A terra pode se abalar, os mares, os rios podem inundar cidades, as guerras podem continuar, os homens podem continuar a fazer as atrocidades da história, mas Deus continua o Senhor da história. As rédeas estão na mão dele, nada foge do controle dele, nem a minha doença, nem a sua doença, nem a minha tragédia, nem a sua tragédia, nem a nossa tragédia está longe dos olhos de Deus, porque ele é o Senhor da história, meu irmão e minha irmã. Foi isso que Jó aprendeu. Foi isso que Jó aprendeu. Ele disse: eu sei que agora os seus planos não podem ser frustrados. Eu perdi a vida, eu perdi saúde, eu perdi a família, eu perdi meus bens, mas tu estavas comigo e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Adão e Eva sabem bem disso, porque afirma: Deus me deu, Deus me deu. Ele é o dono da história, meu irmão e minha irmã. E frente a esse dono da história, Senhor da história, cabe a nossa confiança, cabe o nosso temor, cabe o nosso louvor. Ele é o Senhor da história. Quando das crises, a primeira coisa que a gente pensa é que o chão que nos sustentava se rompeu, e o teto que nos dava proteção se desabou nas nossas mentes, cabeças. Mas a palavra de Deus nos afirma de que Deus usa tudo para com todos, e todas as situações adversas, Ele tem algo para nos dizer. Ele tem algo a fazer, por mais trágico que seja. Ele sabe o que faz. Ele é Deus Todo-Poderoso. Segundo, por que continuar apesar das tragédias? Porque a nossa missão não terminou. Por que continuar? Porque a nossa missão não terminou. Sabe o que eu fico a pensar? Pensa comigo. Se Adão e Eva tivessem parado frente a todas essas tragédias, onde eu e você estaríamos?
o que estaríamos fazendo agora? Pensa comigo, o que seria do mundo se os cristãos parassem frente às tragédias? O que seria do mundo? Porque você sabe que todos passamos por tragédias. Muitos já venceram tragédias. Alguns ainda não venceram tragédias. E a diferença em vencer tragédias não é que somos cristãos ou não, porque há não cristãos que vencem tragédias. Qual é a diferença? A diferença é que eu e você continuamos crendo em meio às tragédias. Porque em meio às tragédias Deus quer usar a nossa vida. E nós não podemos ficar calados. E não podemos nos esconder. Mesmo a todos os problemas, Deus quer nos usar como o braço dele nesse mundo. E apesar do pesar, Ele colocará uma palavra na nossa boca. Ele nos dará força no dia da angústia. Ele é Deus Todo-Poderoso que quer usar as nossas vidas. Somos cooperadores do Evangelho. E frente às tragédias, temos uma palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Temos. Porque é nesse período que começa a invocar o nome do Senhor novamente. E a nossa missão é eterna em glorificar o nome do Deus Altíssimo. Por toda a eternidade adoraremos a Deus. E não podemos cessar com o louvor, com a entrega, com a busca. Porque esse Deus, mesmo em meio às tragédias, conosco está. Não vamos parar, porque a missão continua. Se não tivéssemos mais missão nessa terra e nesse mundo, não estaríamos aqui. E ai de você nessa noite, ai de mim, se não me ver com uma incumbência dada pelo próprio Deus a mim para exercer nessa vida. Eu e você vivemos para o louvor da glória do nosso Deus. Então vivamos o Evangelho, proclamemos as boas novas, anunciemos o ano aceitável do Senhor. Temos uma missão. Não podemos ficar parados. Temos uma missão. Frente às nossas tragédias, Ele é o Senhor das tragédias. E por isso prosseguimos. E segundo, porque temos uma missão. Não podemos parar. Estacionar a uma hora dessa é baixar a guarda e dar vez à intimidação, mas não nos foi dado espírito de timidez, mas de poder, amor e disciplina, em nome de Jesus. Por que continuar, mesmo em meio às tragédias? Porque o Senhor estará conosco quando fraquejarmos. Sabe, irmãos, eu estou falando aqui para você prosseguir, para você continuar, porque Deus é o Senhor da história, porque você tem uma missão nesse mundo. Mas eu sei que é difícil, eu sei que nós somos falhos, eu sei que nós somos pecadores. E quantos, com um discurso religioso, de que você está na lona porque você não tem fé, não estão doentes. Mas eu e você vamos prosseguir em meio às tragédias, porque até mesmo quando fraquejarmos, Deus estará conosco. É isso que a Bíblia diz, meu irmão. É isso que a Bíblia diz. Eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. É na noite da aflição, Deus se fez presente. Ele é Emanuel, que mesmo eu e você estando fraco, desanimados, Ele se apresenta com amor incomparável. Ele nos abraça como a galinha abraça os seus pintinhos. Ele está conosco.
Por isso que a gente vai prosseguir, porque mesmo quando não há forças, a Bíblia nos garante que Ele renovará as nossas forças. Porque no dia do choro, da noite em choro, que é a convicção de que o enxugar de lágrimas pela manhã, que a gente vai prosseguir. Vai chegar dias que você não terá força. Vai chegar dias que você não conseguirá dizer nada. Você não terá uma palavra. A missão imposta a você, colocada no seu coração para expressar a fé, naquele dia não vai estar legal. Não vai estar bacana. É o choro que vai dominar a sua vida. Mas no choro Deus estará conosco, porque mesmo nas nossas fraquezas, Ele se faz forte no meio de nós, em mim, em você. Deus, retire isso de mim, retire isso de mim, retire isso de mim. Eu não tenho mais forças, meu filho, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E daí eu e você vamos entender que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque Deus conosco está. Aleluia por isso. Glória ao Altíssimo por isso. Por isso é que a gente prossegue. Por isso que a gente caminha. Por isso que a gente vai. Porque Deus é o Senhor da história. Porque temos uma missão. Mas mesmo que fraquejarmos, Deus estará conosco, lapidando a nossa vida. E por fim, irmãos e irmãs, por que continuar? Mesmo em meio às tragédias. Porque tudo isso, logo mais, será passado e não mais existirá. Por que prosseguir em meio às tragédias? Porque logo mais, toda ela passará e tragédias não existirão mais. A nossa fé, o nosso cristianismo não é ufanista, em hipótese alguma. Nós cantamos uma música aqui falando da vergonha da cruz, de um Deus que padeceu numa cruz. Não é ufanista, porque esse texto apresenta-nos 7, e que maravilha, Jesus é da linhagem de 7, e Jesus também sofreu tragédias, se esvaziou da sua glória, isso é uma tragédia, veio a esse mundo e viveu tudo que tinha para viver nesse mundo, isso é uma tragédia, não tinha onde reclinar a sua cabeça, é uma tragédia, cuspiram, açoitaram-no, esbofetearam-no, isso é uma tragédia, deixaram-o nu, uma tragédia, colocaram ele pendurado numa cruz, uma tragédia, morreu como um moribundo numa cruz e num monte fétido, uma tragédia, foi sepultado numa rocha, uma tragédia. Aí Jesus nos ensina algo, meu irmão e minha irmã, de que por maiores que sejam as nossas tragédias, elas não têm a última palavra. Porque morto numa cruz e sepultado numa rocha, mulheres foram ao seu túmulo pela manhã, para embalsamar o seu corpo, e viram um homem com vestes brancas, que disseram a ela: o que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que está vivo. E assim como ele disse, ele ressuscitou e estará com vocês.
Não tem tragédia que dê a última palavra, porque a palavra da vitória de Cristo Jesus frente à morte é a conquista minha e sua das nossas vitórias frente às nossas tragédias. Jesus venceu a morte. E o que era trágico gerou vida e vida em abundância para mim e para você. E a Bíblia nos garante que se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. E em nome de Jesus, o texto que nós lemos de 2 Coríntios capítulo de número 4 diz que essas leves e momentâneas tribulações, tragédias que estamos passando na nossa vida, produzirá eterno peso de glória, meu irmão. E eu encerro agora lendo do porquê. Claro que firmado nisso que acabei de dizer. Por que nós vamos continuar crendo, mesmo em meio às tragédias, com a convicção de que elas logo mais já não existirão, porque serão coisas passadas. Leia comigo, Apocalipse capítulo de número 21. E olha agora o que nos está proposto. Isso pode ocorrer, isso que eu vou acabar de ler, pode ocorrer agora, pode ocorrer a 1 minuto. Está para acontecer. Isso aqui está para acontecer. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Está para acontecer comigo e com você. Eu não sei, mas a gente sempre trilha polos bem antagônicos, de beira extremos. Muitos não pregam mais sobre o céu e sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos. Quando outros intensificam demais a mensagem do céu e esquece de que com Jesus é céu aqui. A gente vive esses polos extremos, mas é o meu modo de ver. Não se é pregado na teologia da prosperidade muito sobre o céu, porque pregar sobre o céu frente à teologia da prosperidade é quebrar o fluxo que gera grana. Porque a teologia da prosperidade diz que você vai ter sucesso aqui, de que você não terá mais tragédias aqui, de que tudo será bom para você aqui e agora. Para eles, Jesus vir quebra isso. E daí como é que faz? Mas a palavra do Senhor nos garante que nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, meu filho e minha filha. Assim como Jesus venceu, venceremos. E toda a plenitude da vida no reino de Deus
estará quando os céus se fenderem e Cristo voltar entre as nuvens para buscar a sua noiva. Que eu e você, mesmo frente às nossas tragédias, não tenhamos dúvida de que Deus continua o Senhor da história, de que nós temos uma missão nesse mundo, de que mesmo quando fraquejarmos, Deus estará conosco e continuaremos, porque as nossas tragédias do aqui e agora, logo mais já não serão mais, porque Deus estará em todos, para todos sempre, em nome de Jesus.